Papai é meu irmão. Uma história brasileira de reencontro. Leonardo parou de repente, virou a cabeça em direção a Gabriel, que apontava com o dedo para um menino sujo sentado na calçada, abraçado a uma caixa de papelão. O menino o olhava de volta, sério, sem se mover. "O que você disse?" perguntou Leonardo, se agachando na altura do filho. "Esse menino se parece comigo. É meu irmão." Leonardo soltou uma risada nervosa e acariciou o cabelo de Gabriel. "Não diga bobagens, filho. Vamos embora." "Não é brincadeira", insistiu Gabriel. "Ele tem o mesmo rosto que eu." Leonardo voltou a olhar para o menino. Tinha o cabelo claro bagunçado, o nariz reto. Os olhos eram o que mais chamava a atenção. Grandes, cor de mel, idênticos aos de Gabriel. O menino não dizia nada, apenas os observava. "Espere aqui", disse Leonardo. Caminhou em direção a ele com passos firmes. "Como você se chama?" "Mateus", respondeu o menino sem medo. "Onde estão seus pais?" "Minha mãe morreu. Não tenho pai." Leonardo sentiu algo estranho no peito. Deu um passo para trás, depois outro. "Quantos anos você tem?" "7." "7", repetiu. Sua mente fez cálculos automáticos. 7. Exatamente 7 anos atrás, logo depois que demitiram Lúcia. Sentiu que lhe faltava o ar. Voltou para Gabriel, pegou-o pela mão e o levou de volta ao carro. Não falou em todo o caminho. "Papai", começou a dizer o menino, mas Leonardo o interrompeu. "Não vamos falar sobre isso, entendeu?" Gabriel baixou a cabeça e não insistiu mais. A investigação. Ao chegar em casa, Leonardo entrou direto em seu escritório, abriu uma pasta velha e procurou entre os registros do pessoal. Ali estava Lúcia Navarro, empregada doméstica. Havia trabalhado com eles 3 anos, sem faltar nunca. Foi demitida de um dia para o outro depois de uma discussão sem importância, uma discussão que agora lhe parecia absurda. Procurou o número dela. Não funcionava. Endereço: uma favela na zona sul da cidade. Ainda lembrava da área. Ligou para seu motorista. "Preciso que me leve neste endereço. Agora." 30 minutos depois, estavam em frente a uma favela em São Mateus. Bateu numa das portas. Saiu uma mulher mais velha, com cara de poucos amigos. "Procuro Lúcia Navarro", disse Leonardo. A mulher o olhou de cima a baixo. "Lúcia morreu há 2 meses de pneumonia. E o menino, seu filho Mateus, ficou comigo uns dias, mas fugiu. Disse que preferia viver sozinho do que num lugar onde iam separá-lo da mãe. Não avisaram ninguém. Não tinha família. Ninguém veio. Ninguém ligou." "E o senhor, quem é?" Leonardo não respondeu. Deu meia volta e foi embora. Naquela noite, não conseguiu dormir. Levantou várias vezes para olhar Gabriel dormindo. Em seu rosto via agora o de Mateus, as mesmas feições, o mesmo jeito de dormir. Sentia culpa e não entendia por quê. Na manhã seguinte ligou para seu advogado de confiança. "Preciso encontrar um menino. Chama-se Mateus Navarro. Está em situação de rua. Deve ter 7 anos. "É seu filho?" Leonardo hesitou antes de responder. "Não sei, mas preciso descobrir. O reencontro." Horas depois, graças a contatos e câmeras de segurança, localizaram o menino numa esquina perto do centro de São Paulo. Leonardo foi sozinho. Mateus estava sentado com a mesma caixa de papelão, sem se mover, como se o esperasse. "Mateus", disse, se ajoelhando na frente dele. "Lembra da Lúcia? Era minha mãe. Eu trabalhei na minha casa há anos. Acho que talvez eu seja seu pai." Mateus não respondeu, apenas o olhou. Um silêncio incômodo os envolveu. "Posso te levar para fazer uns exames só para saber a verdade?" "Não vou com desconhecidos." "Tem razão. Então posso te trazer alguma coisa para comer?" Mateus hesitou, depois assentiu. Comeram pastel numa barraca perto dali. Foi a refeição mais desconfortável que Leonardo havia tido em anos, mas Mateus comia como se não o fizesse há dias. "Onde você dorme?" "Onde não me expulsam." Leonardo apertou os dentes. "Posso te trazer para dormir em casa hoje?" Mateus o olhou com desconfiança. "Vai me levar para um lugar com polícia?" "Não, te prometo." Depois de alguns segundos, Mateus assentiu. Leonardo ligou para o advogado.
Precisava começar o processo de guarda de emergência e um exame de DNA. Gabriel os esperava na entrada. Quando viu Mateus, sorriu de orelha a orelha. Te falei que você era meu irmão. Mateus não respondeu, apenas baixou o olhar e entrou devagar. Leonardo fechou a porta. Não sabia o que ia acontecer, mas o que sabia era que não podia ignorar aquele olhar. A verdade sobre Lúcia. Por que você a demitiu? Perguntou Leonardo sem levantar a vista do arquivo aberto sobre sua mesa. Estava falando com Clara, a antiga governanta da casa. Havia trabalhado com ele durante muitos anos e conhecia bem Lúcia. Eu não a demiti, senhor. O senhor que fez, embora não tenha sido exatamente por algo grave. Me explica. Foi por uma discussão boba. Lúcia reclamou por algo que o senhor tinha dito sem querer. Acho que ela estava muito sensível naqueles dias. Depois o senhor, irritado, pediu para ela ir embora. Leonardo fechou os olhos por um momento. Lembrava vagamente do dia. Uma reclamação por algo mal organizado, gritos e depois o silêncio. Ela tentou se comunicar depois? Clara hesitou. Acho que sim. Vi algumas cartas no escritório, mas nunca chegaram às suas mãos. A assistente da época, Paula, jogou no lixo. Disse que o senhor não tinha tempo para esses dramas. Leonardo ficou mudo. Paula, sempre tão fria, sempre cuidando de sua imagem, e ele, ocupado demais para perceber o que acontecia ao seu redor. Você sabia que ela estava grávida? Suspeitávamos, mas ela nunca confirmou. Foi embora rápido. Ninguém a viu mais. Leonardo fechou a pasta com força. Já é suficiente. O exame de DNA horas depois recebeu a ligação de seu advogado. Conseguimos uma consulta para o exame de DNA amanhã às 9 e estamos iniciando a solicitação de guarda temporária sob circunstâncias especiais, mas vamos precisar de provas de vínculo biológico. As teremos em breve, respondeu Leonardo. Naquela noite, Mateus dormiu no quarto de hóspedes. Não disse palavra, não comeu quase nada, não permitiu que ninguém se aproximasse, exceto Gabriel. Leonardo os escutava conversar através da porta entreaberta. Você tinha brinquedos lá fora? Perguntou Gabriel. Tinha um carrinho, mas me roubaram. Eu te empresto um, mas não quebra. Não sou burro. Não disse isso, só que gosto muito dos meus brinquedos. Um silêncio curto. Depois Mateus murmurou. Sua mãe também morreu? Sim, quando eu era bebê. Não lembro dela. Eu lembro da minha. Ela cantava uma música para mim, mas já não consigo lembrar. Leonardo sentiu um nó na garganta. Fechou a porta sem fazer ruído. Na manhã seguinte, Mateus se recusou a ir ao hospital. Não vão tirar meu sangue. É só um pouquinho, explicou Leonardo. Não vai doer muito, te prometo. Mateus cruzou os braços. E se depois você me jogar na rua? Não vou fazer isso. E se me abandonar como todos? Leonardo se agachou na frente dele. Olha nos meus olhos, não vou te abandonar. Só quero saber a verdade. E se você for meu filho, não pretendo te deixar nunca. Mateus o olhou fixamente. Depois assentiu devagar. No hospital, o procedimento foi rápido. Uma enfermeira coletou amostras dos dois. Mateus não chorou, mas apertou os dentes o tempo todo. Ao sair, tomaram sorvete em silêncio. Se eu não for seu filho? Perguntou Mateus olhando para a casquinha derretendo. Leonardo o olhou por um segundo, sério. Não importa. Você já está aqui, e isso não vai mudar. Mateus não disse mais nada, mas pela primeira vez sorriu, apenas um pouco, quase imperceptível. Mas Leonardo notou. O resultado. O resultado não demorou a chegar. Leonardo recebeu a ligação do laboratório ao meio-dia. Senhor Valdez, o resultado do exame já está disponível. Confirmamos compatibilidade genética em 99,9%. O menino é seu filho biológico. Ficou em silêncio alguns segundos, depois desligou sem dizer palavra. Permaneceu imóvel na frente da janela de seu escritório, vendo a cidade de cima. Mateus era seu filho, não havia dúvida. 7 anos, ignorando uma vida que lhe pertencia. Voltou para casa mais cedo que o normal. Mateus estava no quintal com Gabriel, jogando bola. Era a primeira vez que o via rir. Uma risada tímida, nervosa, mas real. Gabriel jogava a bola com cuidado,
como se tivesse medo de quebrar algo frágil. Leonardo se aproximou. Mateus o viu e parou imediatamente. Preciso conversar com você, disse Leonardo com voz suave. Mateus o olhou com desconfiança, mas assentiu. Entraram na sala. Leonardo se sentou na frente dele. Hoje me confirmaram que você e eu somos pai e filho. Mateus baixou o olhar. Já sabia. Como? Minha mãe me dizia. Me dizia que você não sabia, mas que era bom, que só estava ocupado. Leonardo sentiu um golpe no peito. Me desculpa, não sabia que você existia. Se soubesse, não me importa. Já não tenho mãe, e você também não estava. Não quero que tenham pena de mim. Não tenho pena de você. Te respeito. Mateus o olhou pela primeira vez, surpreso. Quero que você more aqui comigo e com Gabriel. Que tenha sua cama, seus brinquedos, sua escola, sua casa. E se eu me comportar mal? Perguntou Mateus em voz baixa. Então conversaremos como pai e filho. E se um dia você se cansar de mim? Leonardo se levantou, caminhou até ele e se ajoelhou na frente do menino. Nunca vou me cansar de você. Mateus engoliu em seco, não respondeu, apenas assentiu com a cabeça baixa. A legalização. No dia seguinte, o advogado chegou com os papéis. A guarda provisória foi aprovada por 6 meses, sob monitoramento. Depois pode pedir a guarda permanente. Há risco de que atirem? Não, se tudo for feito bem. Mas deve saber que a opinião pública vai reagir. Já há rumores. A mídia soube. Então, que saibam por mim. Leonardo decidiu dar uma entrevista exclusiva. Queria controlar a narrativa, não como um escândalo, mas como o que era, uma verdade assumida com dignidade. O jornalista o olhou com espanto durante a gravação. O senhor admite ter tido um filho fora do casamento e não ter sabido até agora? Sim, e admito porque calar seria continuar cometendo o mesmo erro. Não tive consciência de sua existência, mas agora que sei, não vou ignorá-lo. Não teme perder sua imagem? Leonardo sorriu. Prefiro perder uma imagem falsa que viver com uma verdade escondida. Naquela noite, a entrevista foi transmitida no horário nobre. No dia seguinte, as redes explodiram. Alguns o criticavam, outros o elogiavam. Mas o que mais o surpreendeu foi o que encontrou na porta de sua casa. Uma caixa com desenhos, uma carta dobrada e uma foto de Lúcia abraçando um bebê. A carta estava dirigida a ele. Se alguma vez ler isto, é porque conseguiu encontrar Mateus. Só quero que saiba que nunca quis fazer mal. Só queria que ele soubesse quem era. Não me odeie por não ter insistido mais. O medo e a vergonha me calaram. Leonardo segurou a foto com as mãos trêmulas. Mateus, ao seu lado, o observava em silêncio. Ela escreveu isso? Sim, respondeu Leonardo sem parar de olhar a imagem. Mateus não disse nada, mas se aproximou. Apoiou a cabeça em seu ombro e murmurou: Obrigado por me encontrar. Adaptação e crescimento. Mateus acordou suando. Havia sonhado com sua mãe de novo, a mesma cena. Ela tossindo, deitada na cama, suas mãos frias. Ao abrir os olhos, viu o teto branco de seu novo quarto e por um momento não soube onde estava. Depois lembrou. A casa grande, o papai novo, Gabriel. Levantou-se com cuidado, sem fazer ruído. Caminhou descalço pelo corredor até a cozinha. Encontrou Leonardo tomando café, lendo algo no celular. Bom dia, disse Mateus quase num sussurro. Leonardo levantou o olhar surpreso. Bom dia, filho. A palavra filho soou estranha, mas não mal. Mateus se sentou numa das cadeiras. Leonardo deixou o celular. Está com fome? Mateus assentiu. Leonardo preparou pão com manteiga e um copo de leite. Colocou na frente dele sem dizer nada. Mateus comeu devagar, olhando de soslaio. Hoje vamos comprar roupas, comentou Leonardo. E também material para a escola, que acha? Mateus deu de ombros. Nunca fui à escola. Leonardo o olhou em silêncio. Bem, então começaremos do zero. Você vai ir com Gabriel e vão estar juntos. Mateus parou de comer. E se me importunarem? Você se defende, e se não conseguir, me conta. Mas aqui ninguém vai te humilhar nunca mais. Mateus baixou o olhar, mas assentiu.
A primeira ida às compras, saíram juntos ao meio-dia. Na loja, Gabriel escolhia tudo rápido, animado. Mateus o seguia sem dizer muito. No início não tocava nada, não pedia nada, até que Gabriel o empurrou com um sorriso. Essa ficaria bem em você. Era uma camiseta com desenhos de dinossauros. Sério? Sim. E se não gostar, te empresto uma minha. Mas você já está aqui, tem que escolher você também. Mateus pegou a camiseta com as duas mãos, olhou como se fosse de outro planeta, depois sorriu pouco, mas real. Ao voltar para casa, se trancou em seu quarto com a mochila nova. Leonardo o deixou sozinho. Entendia que o menino precisava de espaço. Havia passado de dormir na rua a ter uma cama só para ele. Não era fácil. A psicóloga. À tarde chegou a psicóloga infantil. Chamava-se Teresa. Era jovem, simpática, de voz tranquila. Mateus não quis falar no início, ficou calado o tempo todo. Tudo bem se não quiser falar, disse ela. Podemos brincar ou só desenhar? Mateus escolheu desenhar. Numa folha traçou uma figura pequena com cabelo comprido, deitada numa cama. Ao lado, um menino com uma lágrima no rosto. Teresa não disse nada, apenas observou. Quem é? Perguntou com suavidade. Minha mãe, respondeu Mateus sem levantar a vista. E esse é você? Mateus assentiu. E agora como se sente? O menino dobrou a folha em silêncio e a guardou na mochila. Ela não está mais, mas você sim. E agora tem um lugar, não é? Mateus não respondeu, mas antes de ir embora, entregou a Teresa outro desenho. Era ele com Gabriel jogando bola. A primeira noite tranquila. Naquela noite, enquanto o cobria, Leonardo se agachou junto à cama. Está bem? Sim. Gosta de morar aqui? Mateus hesitou. É estranho, mas é melhor que lá fora. Leonardo acariciou seu cabelo com cuidado. Você tem direito de estar aqui, não é favor, esta é sua casa também. Mateus o olhou fixo. E se eu me comportar mal? Não vou te expulsar, nem que quebres algo, nem que quebres tudo. Mateus fechou os olhos e, pela primeira vez desde que chegou, dormiu tranquilo. A reunião empresarial Leonardo entrou na sala de reuniões com o rosto sério. Havia convocado sua equipe mais próxima, diretores, assessores legais, chefe de imagem. Todos o olhavam com nervosismo. Como alguns já sabem, apareceu um menino. Seu nome é Mateus Navarro. É meu filho, disse sem rodeios. Silêncio absoluto. Alguns trocaram olhares. Outros baixaram a vista. A prova de DNA confirmou. É filho biológico meu e de Lúcia Navarro, que trabalhou aqui há anos. E o que pensa fazer, Sr. Valdez? Perguntou um dos sócios desconfortável. O que corresponde? Criá-lo, dar meu sobrenome, me responsabilizar por ele. Com respeito, Leonardo, isso pode prejudicar sua imagem. Já há rumores e a imprensa vai despedaçar sua reputação. Leonardo apoiou as mãos sobre a mesa. Pior imagem tenho de mim mesmo se não o reconhecer. Prefiro enfrentar críticas a viver como covarde. Vai renunciar ao cargo? Perguntou alguém. Não, não fiz nada ilegal. Só ignorei algo que nunca soube. Mas agora sei e não vou esconder. Se isso incomoda alguns, podem apresentar sua renúncia. Os murmúrios se calaram de golpe. A entrevista histórica. Horas depois, Leonardo recebeu a notificação oficial. A guarda temporária de Mateus havia sido aprovada pelo Tribunal de Família. O documento chegou com o selo do juiz e uma nota clara. Sob avaliação por 6 meses, com acompanhamento psicológico. Entrou em casa com o envelope na mão. Gabriel correu para abraçá-lo. Já é nosso irmão de verdade? Sim, filho, já é oficial. Mateus o escutou do corredor. Ficou quieto, sem saber se entrar ou não. Mateus, Leonardo o chamou. Vem cá. O menino se aproximou devagar. Olha, disse Leonardo mostrando o documento. Isso diz que agora você está legalmente comigo, que esta é sua casa. Mateus leu em silêncio. Depois perguntou. E já tem o seu sobrenome? Ainda não, isso vem depois. Mas tudo está caminhando. E posso ir à escola? Sim, amanhã mesmo. Mateus apertou o papel em suas mãos como se temesse que desaparecesse. E se não me der bem lá? Não tem problema. O importante é que vá, que aprenda.
Ninguém vai te exigir perfeição. E se obrigar? Resolveremos. Mas você não está sozinho. Eu estou com você. Mateus baixou o olhar, depois murmurou: obrigado. Naquela mesma noite, Leonardo ligou para uma jornalista de confiança. Não queria que o escândalo explodisse sem controle. Ia falar antes de qualquer um. A entrevista foi gravada em seu escritório, sem maquiagem, sem cenografia, só ele olhando para a câmera. Meu nome é Leonardo Valdez. Sou empresário, sou viúvo e sou pai. Há pouco descobri que tenho um filho de 7 anos. Sua mãe faleceu e agora ele está comigo. Não soube antes, mas agora que sei, não vou dar as costas para ele. A jornalista o olhava com atenção. Por que decide falar agora? Porque já aprendi que calar só piora as coisas. Este menino merece que o mundo saiba quem ele é, e eu também mereço corrigir meus erros. A entrevista foi transmitida no dia seguinte. As redes explodiram. Alguns o atacavam, outros o defendiam. Mas Mateus não tinha celular. Redes nem ideia do que acontecia lá fora. Só tinha uma bola, um quarto próprio e um irmão que o esperava para brincar. E pela primeira vez em muito tempo, isso era suficiente. O primeiro dia de escola, Mateus acordou mal-humorado. Não queria ir à escola. Não queria falar com ninguém. Vestiu a roupa nova sem dizer uma palavra, nem quando Gabriel tentou animá-lo com piadas bobas. Leonardo o observava da sala de jantar. Notava a tensão em seus movimentos, a rigidez nos ombros. Dormiu bem? Perguntou. Mateus não respondeu. Limitou-se a olhar o prato com pão e leite sem tocar. Mateus, insistiu Leonardo. Não estou com fome. Precisa comer alguma coisa, não pode ir à escola assim. Não quero ir nessa escola. É uma boa escola. Vai aprender, fazer amigos. Não quero amigos, interrompeu, levantando a voz. Leonardo respirou fundo, tentou manter a calma. Não precisa falar com ninguém se não quiser. Só vá, conheça o lugar e vemos como se sente. Mateus cruzou os braços. E se falarem coisas de mim? Se rirem? Já aconteceu antes? Mateus baixou a cabeça. Sim. Leonardo se aproximou e se agachou na frente dele. Ninguém vai zombar de você aqui. E se fizerem, você me conta. Combinado? Mateus não respondeu, mas aceitou pegar a mochila. A caminho da escola, ficou em silêncio todo o trajeto. Gabriel, ao contrário, não parava de falar. Minha professora se chama Mariana. É boa. Às vezes me dá doce se leio bem em voz alta. Você vai gostar. Mateus o escutava de soslaio, sem olhar diretamente. Na entrada, várias crianças ficaram olhando. Algumas cochichavam. A notícia da entrevista já havia chegado em todos os lugares. Leonardo acompanhou os filhos até a porta da sala. A professora os recebeu com um sorriso. Gabriel entrou correndo. Mateus ficou quieto, grudado na parede. Quer que eu fique um pouco? Ofereceu Leonardo. Mateus negou com a cabeça. Só vai embora. Leonardo o olhou com preocupação, mas obedeceu. Mal chegou ao escritório, recebeu uma ligação. Senhor Valdez, era a psicóloga Teresa. Posso passar esta tarde? Quero falar com Mateus de novo. Claro, hoje mesmo. À volta da escola. Quando Mateus voltou da escola, jogou a mochila no chão e se trancou em seu quarto. Gabriel o seguiu, mas Mateus fechou a porta na cara dele. Leonardo bateu suavemente. Teresa está aqui. Mateus abriu depois de um tempo. A psicóloga entrou sem dizer nada. Sentaram-se no chão com uma caixa de lápis e papéis entre eles. Como foi hoje? Mal. Por quê? Todos me olham estranho. Me veem como se eu fosse Uma senhora me disse que sou o filho do escândalo. Teresa manteve a voz tranquila. O que sentiu quando ouviu isso? Que não deveria estar aqui. Por quê? Porque eu não sou como eles. Eles têm mães. Eles moram aqui desde sempre. Eu não me encaixo. Leonardo escutava da porta sem se atrever a entrar. Mateus, se encaixar não é o importante, disse Teresa. O importante é saber que tem um lugar onde te querem, mesmo que ainda não acredite. Mateus a olhou com olhos lacrimejantes, mas não chorou. E se eu for embora de novo, para onde? Não sei. Para lugar nenhum. Não precisa ir embora, disse uma voz atrás. Era Leonardo.
Esta é sua casa. Mesmo que custe, mesmo que doa, é sua casa. Mateus não respondeu, apenas se levantou, caminhou até a cama, se cobriu com o lençol e ficou lá, em silêncio. Teresa recolheu suas coisas. Leonardo a acompanhou até a porta. Vai levar tempo, disse ela. Mas o menino quer ficar, só tem medo de que um dia você o expulse. Isso não vai acontecer, afirmou Leonardo. Diga a ele todos os dias até que acredite. A descoberta do passado. Leonardo não dormiu bem naquela noite. Levantou várias vezes. Revisou documentos, mensagens, notícias da imprensa. Alguns meios já estavam publicando manchetes sensacionalistas, fotos dele saindo com Mateus, teorias sobre a mãe e até comentários sobre possíveis processos por paternidade. Pela manhã desceu para tomar café antes das crianças. Na cozinha, Clara deixou o café e ficou em silêncio. Já viu? Perguntou ela, apontando para o tablet com a tela ligada. Leonardo leu a manchete. O banqueiro com um filho escondido. Erro, engano ou estratégia. E o que dizem dentro do banco? Perguntou Leonardo. Alguns se fazem de bobos, outros irritados, mas ninguém me fala na cara, respondeu Clara. E você, o que vai fazer? Leonardo tomou um gole de café. Falar a verdade. Toda ela. Às 9 em ponto recebeu em seu escritório a equipe de comunicação. Uma mulher jovem de terno escuro o olhou direto nos olhos. Tem certeza disso, Sr. Valdez? Sim. Quero que preparem uma coletiva de imprensa, sem enfeites. Eu mesmo vou falar. Nem porta-vozes, nem comunicados escritos. E o que quer dizer exatamente? Que Mateus é meu filho, que não soube, que agora sei e que não pretendo escondê-lo. E o que fazemos com as perguntas pessoais? Vou responder. Não tenho nada a esconder. A notícia da coletiva se espalhou em minutos. Alguns o parabenizaram em particular, outros recomendaram cancelar. Mas Leonardo já havia decidido. A coletiva de imprensa. Naquela tarde, na frente de um grupo reduzido de jornalistas, se apresentou de camisa branca e sem gravata, o rosto sério, mas sem medo. Obrigado por virem. Estou aqui para falar como pai, não como empresário. Há pouco descobri que tenho um filho de 7 anos, Mateus Navarro. Sua mãe, Lúcia, trabalhou comigo. Foi demitida por um erro meu. Nunca soube que estava grávida. Ela faleceu recentemente. Mateus vivia na rua e agora mora comigo. Uma jornalista levantou a mão. Por que decide falar agora? Porque não quero que especulem. Não quero mentiras. E principalmente porque meu filho merece ser reconhecido. Não vou permitir que o transformem numa história suja. Não teme as consequências legais, empresariais ou sociais? Claro que temo. Mas tenho mais medo de continuar sendo o homem que não soube cuidar de seu filho. A coletiva durou 15 minutos. Ao sair, não sorriu. Apenas subiu em seu carro e voltou para casa. Quando chegou, encontrou Mateus no quintal, sentado sozinho na grama. Gabriel estava dentro fazendo lição de casa. Está bem? Perguntou Leonardo, sentando ao lado dele. Escutei na TV. Disse que eu era seu filho. Porque você é. E agora o que vai acontecer? Nada. Você vai morar aqui, vai ir à escola, vamos continuar juntos. Mateus o olhou com os olhos semicerrados. E se ficarem bravos com você? Que fiquem, não me importa. E se não te quiserem no seu trabalho? Também não me importa. O que importa é que você esteja bem. Mateus pensou um momento, depois apoiou a cabeça no braço de Leonardo. Nunca ninguém disse isso antes. Leonardo acariciou seu cabelo. Pois agora, vou te dizer todos os dias. A reunião da diretoria. No dia seguinte da coletiva, Leonardo foi convocado para uma reunião de emergência com a diretoria do banco. Chegou cedo, com a mesma postura firme de sempre, mas sabia que as coisas não seriam fáceis. Os diretores o esperavam com caras tensas. Alguns nem o cumprimentaram. Leonardo, começou o presidente da diretoria, apreciamos sua honestidade, mas isso gerou um caos na mídia. E o que esperavam que eu fizesse? Esconder meu filho? Não é isso, mas agora há dúvidas sobre seu critério. Alguns investidores estão desconfortáveis. Temem que isso afete a imagem institucional. Leonardo se recostou na cadeira. Não roubei, não menti, não abandonei minhas responsabilidades.
A única coisa que fiz foi reconhecer algo que era verdade e torná-lo público com respeito. Isso está muito bem como pai, interveio outra voz. Mas como líder de uma entidade financeira, sua vida pessoal importa. A percepção é tudo. Então que fique claro, minha percepção é a de um homem que não se esconde. Se isso incomoda, podem procurar outro rosto. Eu não vou me desculpar por ser humano. O silêncio foi total. Ninguém se atreveu a dizer mais. No final, acordaram deixar que a tempestade passasse, desde que ele evitasse mais exposição desnecessária. Quando saiu do prédio, Leonardo recebeu no celular dezenas de mensagens. Alguns o parabenizavam, outros o insultavam. O que mais o doeu foi ler um comentário anônimo. Com certeza esse menino só quer a herança. O confronto na escola horas depois, na escola, Mateus o esperava com a mochila pendurada, o olhar baixo. Caminhavam em silêncio em direção ao carro quando Leonardo notou algo em seu rosto. O que aconteceu? Nada, respondeu Mateus sem olhá-lo. Te disseram alguma coisa? Mateus hesitou, mas depois falou. Um menino me disse que eu só estava aqui porque você se sentia culpado, que não sou seu filho verdadeiro, que sou filho da empregada. Leonardo parou de repente, apertou os punhos e depois se agachou na frente dele. E o que você disse? Nada. Fiquei calado. Me escuta bem, disse Leonardo com voz firme. Você é meu filho. Não importa quem foi sua mãe, nem onde nasceu, nem o que digam os outros. Você tem direito de estar aqui. Não por pena, porque é parte desta família. Mateus o olhou fixamente. Por um segundo pareceu que ia chorar, mas apenas assentiu com a cabeça. Naquela noite, depois do jantar, Gabriel entrou no quarto de Mateus com 2 livros na mão. Quer que leiamos juntos? Mateus hesitou. Você não acredita no que dizem? No que dizem? Que eu não deveria estar aqui, que você e eu não somos irmãos de verdade. Gabriel deu de ombros. Não me importa. Você é meu irmão porque moramos juntos, brincamos juntos, e papai diz que somos uma família. Não te basta? Mateus sorriu levemente. Sim, me basta. Sentaram na cama, costas com costas, e começaram a ler. Leonardo os observou do corredor, em silêncio, com os olhos cheios. Por mais difícil que fosse o caminho, algo dentro dele sabia que estava fazendo o certo. A carta de Lúcia. Naquela manhã, Leonardo recebeu uma mensagem breve de Clara. Chegou algo, está te esperando na sala. Foi direto e encontrou sobre a mesa uma velha caixa de papelão com seu nome escrito à mão. Dentro, um pendrive e uma carta. Leonardo, isto é o que quis te dizer. Lúcia. Com mãos trêmulas, Leonardo conectou o pendrive ao seu computador. No escritório, apareceu um arquivo de vídeo intitulado Para Você. Clicou 2 vezes. Na tela, apareceu Lúcia, num quarto modesto. Seu rosto refletia cansaço, mas falava com voz firme. Olá, Leonardo. Se está vendo isto, é porque encontrou Mateus. Quero que saiba que não busquei dinheiro nem culpados. Só quis te dizer que você tem um filho que te precisa. Leonardo apertou os punhos. Seus dedos se cravavam na mesa. Eu não tive forças para te procurar mais, mas sempre esperei que de alguma forma soubesse a verdade, continuou Lúcia. Ele é bom, tem seu sorriso e sua voz. Não o ignore. Não deixe que sua vida seja uma sombra. Ele merece algo mais. A imagem se cortou e apareceu Mateus no mesmo vídeo, com 3 anos de idade, sorrindo enquanto Lúcia o abraçava. Leonardo sentiu um nó na garganta. Essa prova, essa confissão era ainda mais forte que o DNA. Era a voz da mãe pedindo pelo filho. Ficou em silêncio alguns minutos antes de sair do escritório e ligar para Teresa. Teresa, preciso que traga Mateus aqui. Tenho algo para mostrar a ele. Está bem? Perguntou Teresa, surpresa. Sim, é importante. O vídeo da reconciliação. Na sala, Mateus o olhou com estranheza quando entrou com Teresa. Leonardo segurou o pendrive e respirou fundo. Há algo que quero que você veja. Conectou o dispositivo à TV e reproduziu o vídeo. Mateus cruzou os braços, sério. Ao escutar a voz de Lúcia, baixou o olhar
e seus olhos se encheram de lágrimas. Leonardo se aproximou, mas não disse nada. Deixou que o silêncio enchesse o ambiente. No vídeo, Lúcia dizia: "Não deixei bilhetes porque tinha medo de arruinar sua vida. Mas mais medo me dá que Mateus cresça sem saber quem é." Quando o vídeo terminou, Mateus levantou a cabeça e olhou para Leonardo. "Ela queria isso?" "Sim, queria que eu soubesse", respondeu Leonardo. Mateus engoliu em seco e secou as bochechas com a manga. "Eu senti muito a falta dela." "Eu sei", disse Leonardo se ajoelhando. "Quero que saiba que eu também sinto falta dela e que aqui vamos tentar dar um lugar digno à memória dela." Mateus o olhou e, pela primeira vez, o procurou. Apoiou a cabeça no ombro de Leonardo. "Você acha que ela sabia que eu estaria sozinho?" Leonardo abraçou o menino. "Sei que sim. Por isso fez isto, para que eu soubesse que devia te procurar." Teresa permaneceu ao lado sem intervir. Esse sinal, essa gravação mudou algo em Mateus. Saiu do abraço, secou as lágrimas e respirou fundo. "Quero guardar isto", disse apontando para o vídeo, "para lembrar dela." "Vamos guardar", prometeu Leonardo. "Não vamos esquecer. A nova família." A vida em casa começou a mudar pouco a pouco. Já não havia silêncios longos nem portas fechadas. Mateus se levantava cedo, tomava café sem que o obrigassem e começava a perguntar coisas. Como se faziam os ovos? Por que o café cheirava tão forte, se o uniforme tinha que estar passado todos os dias? Leonardo o observava em silêncio, agradecido por cada gesto simples que antes não existia. Uma manhã, enquanto se preparavam para ir à escola, Mateus o parou na porta. "Papai, posso levar a foto da mamãe na mochila?" Leonardo se agachou, olhou em seus olhos e assentiu. "Claro que sim. Leve aonde quiser." Gabriel escutava das escadas. Desceu correndo com 2 lancheiras na mão. "Fiz uma para você também, Mateus, embora não saiba se vai gostar do sanduíche." "Obrigado", respondeu Mateus surpreso. "Gosto de tudo que tenha pão." O caminho para a escola foi tranquilo pela primeira vez. Os 3 riram juntos dentro do carro. Leonardo não falava muito, mas os escutava com atenção, e isso bastava. Ao chegarem, vários pais murmuraram. Os olhares continuavam, os cochichos também. Mas Mateus já não se escondia atrás de Gabriel. Caminhava ereto, com a mochila no ombro e a cabeça erguida. Na entrada da sala, uma menina se aproximou. "Você é o do vídeo?" Mateus hesitou. "Que vídeo?" "Esse onde seu pai sai falando na TV." Minha mãe viu e chorou. Mateus não soube o que dizer, apenas baixou o olhar. "Meu pai disse que foi corajoso", acrescentou a menina, "que nem todos fazem isso." Mateus a olhou de novo, confuso. "Corajoso?" "Sim, por dizer a verdade." Mateus ficou pensando enquanto entrava na sala. Pela primeira vez não se sentiu observado por vergonha, mas com algo parecido ao respeito. A celebração naquela tarde, ao voltar para casa, o esperavam com uma surpresa. Gabriel havia preparado um cartaz com letras recortadas. "Bem-vindo oficialmente à casa, Mateus." Mateus o olhou fixo, depois sorriu. De verdade, não um sorriso tímido, mas um amplo, honesto, com os dentes tortos à mostra. "Você fez isso?" "Eu e Clara", respondeu Gabriel orgulhoso. Leonardo entrou da cozinha com um bolo pequeno. "Não é seu aniversário, mas hoje celebramos que você já é parte desta família." Mateus ficou sem palavras. Aceitou o pedaço de bolo sem saber se rir ou chorar. "Isso acontece sempre aqui?" perguntou. "Não", respondeu Leonardo. "Só quando algo bom chega." Naquela noite, depois do jantar, Mateus se sentou na sala com Gabriel para montar um quebra-cabeça. Leonardo, de seu escritório, os observava enquanto lia relatórios. De repente, Mateus levantou a voz. "Papai, você tinha medo de ter outro filho?" Leonardo o olhou surpreso. Tinha medo de não fazer direito, de chegar tarde. Mas chegou. Leonardo se aproximou, sentou junto a eles e colocou uma peça no lugar certo. "Sim, cheguei tarde, mas cheguei para ficar." Gabriel sorriu. Mateus também. E pela primeira vez, os 3 se sentiram família de verdade, sem necessidade de palavras grandes,
só com gestos simples e verdade compartilhada. A visita ao cemitério. No sábado de manhã, Mateus acordou cedo, caminhou descalço até o quarto de Leonardo, bateu na porta suavemente e esperou. Papai? Leonardo abriu, meio dormindo. É o que foi, filho? Está bem? Quero ir ver mamãe. Leonardo piscou várias vezes antes de entender. Agora? Ao cemitério? Sim. Leonardo não disse nada. Assentiu com a cabeça, entrou para se trocar e meia hora depois já estavam no carro, os três. Gabriel não fez perguntas, apenas olhava Mateus de soslaio em silêncio. O caminho foi longo. Cruzaram meia cidade até chegar ao cemitério municipal onde estava enterrada Lúcia. Leonardo segurava uma pequena flor branca. Mateus, sua mochila. Gabriel caminhava entre eles sem soltar a mão do irmão. Chegaram em frente à lápide simples, com um nome gravado em letras desgastadas. Lúcia Navarro. Mateus se agachou lentamente. Tirou da mochila uma folha dobrada, a mesma onde havia desenhado sua mãe. Colocou com cuidado sobre a terra. Oi, mamãe, disse em voz baixa. Vim te ver. Trouxe papai e meu irmão. Leonardo ficou alguns passos atrás, com a vista fixa no chão. Gabriel se ajoelhou junto a Mateus, em silêncio. Sinto sua falta, continuou Mateus, mas agora tenho um quarto, livros e até lancheira com desenhos. Papai me deixa levar sua foto na mochila. Não se preocupe, não vai se perder. Leonardo se aproximou devagar, pôs a flor branca sobre o túmulo. Perdão, murmurou. Perdão por não ter sabido, por não ter estado, mas vou cuidar dele, Lúcia. Prometo. Mateus o olhou. Você gostava dela? Leonardo não esperava essa pergunta. Demorou para responder. Sim, gostava muito. Só que eu não soube como lidar com as coisas e estraguei tudo. Mas agora está aqui. Sim, e não pretendo ir embora. Ficaram em silêncio mais alguns minutos. Mateus tirou uma pedrinha do bolso e a deixou junto ao desenho. É para que não voe com o vento. Ao voltar ao carro, ninguém falou até estarem a caminho de volta. Gabriel foi o primeiro a quebrar o silêncio. Você acha que mamãe está no céu? Mateus pensou um momento. Não sei, mas acho que pode nos ver. Leonardo sorriu levemente, mantendo a vista na estrada. E se pode nos ver, com certeza está orgulhosa, acrescentou Gabriel. Mesmo eu tendo dormido na rua? Especialmente por isso, respondeu Leonardo. Porque sobreviveu, porque chegou até aqui. Mateus baixou a janela. O ar batia em seu rosto, mas não o incomodava. Sentia-se mais leve, como se algo dentro dele tivesse encontrado descanso. Naquela tarde, Mateus pediu algo que nunca havia pedido. Posso pôr uma foto da mamãe na sala? Leonardo não hesitou. Claro que sim. Procuraram uma na caixa de lembranças e a emolduraram juntos. Colocaram sobre a estante ao lado de uma pequena planta que Mateus havia trazido da escola. Gabriel a olhou com atenção. Ela é bonita. Era, respondeu Mateus com um sorriso leve e forte. Leonardo os olhava do sofá. Essa imagem, a foto na estante, os dois meninos rindo e o silêncio sem dor, era tudo o que precisava para saber que, embora o passado não pudesse ser mudado, o presente ainda podia ser reparado. O jantar em família Leonardo olhava seu relógio pela quinta vez. A sala de jantar estava pronta, a mesa posta, os pratos perfeitamente alinhados. Gabriel corria pela sala com os sapatos recém-engraxados e Mateus se assomava tímido pelo corredor, vestido com camisa e calça novas. Tem que vir todos? Perguntou Mateus em voz baixa. Não todos, respondeu Leonardo ajustando a gravata. Só a família mais próxima. Tios, primos, pessoas que você deve conhecer. E se eles não gostarem de mim? Leonardo se inclinou e arrumou a gola da camisa dele. Isso não importa. Eles vão conhecer meu filho, não um convidado. E se me disserem coisas feias? Você não tem que explicar nada. Com estar aqui é suficiente. Mateus respirou fundo, mas assentiu. Às 7 em ponto, começaram a chegar os convidados. Leonardo os recebia um por um com um sorriso cordial. Alguns parentes sabiam o que estava acontecendo, outros não. Clara oferecia vinho com a mesma tranquilidade de sempre.
embora todos soubessem que aquela noite não era como as outras. Quando Mateus entrou na sala de jantar com Gabriel, o silêncio foi evidente, os olhares também. "É esse?" sussurrou uma tia. "Sim", respondeu outra sem disfarçar. Leonardo levantou a voz com segurança. "Família, quero apresentar Mateus. É meu filho e mora conosco há algumas semanas. O que aconteceu antes já não importa. O que importa é que está aqui agora, e é parte desta casa." Um primo jovem aplaudiu timidamente. Outros sorriram educadamente. Mas a tia Clara, a mais velha, de olhar afiado e língua sem freio, se aproximou com uma taça na mão. "E a mãe dele, quem era? Uma empregada?" "Não." Leonardo a olhou direto nos olhos. Seu nome era Lúcia Navarro, e era mais digna que muitos que conheço. A mulher franziu os lábios, mas não disse mais. Mateus engoliu em seco. Gabriel, sem pensar, segurou sua mão. "Quer que vamos para o meu quarto?" Mateus negou com a cabeça. "Não, quero ficar." Durante o jantar, Mateus não falou muito. Comia devagar, observando tudo com atenção. Escutava os comentários, media os gestos, até que um dos primos, com um tom de deboche, soltou: "E como é passar de dormir na rua para comer com talheres de prata?" Antes que Leonardo pudesse intervir, Gabriel se levantou da cadeira. "E como é ter cérebro, mas não saber quando calar a boca?" Todos ficaram em silêncio. "Ele é meu irmão", continuou Gabriel, sério. "E se não o respeitam, também não me respeitam." Leonardo se sentou de novo. Não precisou dizer mais nada. Mateus olhou Gabriel sem conseguir esconder o sorriso. Pela primeira vez, alguém havia falado por ele sem que pedisse. Ao terminar o jantar, alguns se aproximaram com gestos mais amáveis. Um tio deu uma palmadinha nas costas dele. Uma prima ofereceu ensinar videogames, nada forçado, mas também não vazio. Ao se despedirem, Leonardo se agachou na frente de Mateus. Como se sentiu? Estranho, mas não tão mal quanto pensei. Se sentiu parte? Mateus pensou alguns segundos. Um pouco. Acho que é um bom começo. Leonardo o abraçou. Isso é tudo o que precisamos, um começo. O quaderno secreto. Era domingo à tarde quando Mateus entrou no escritório de Leonardo com uma caixa de papelão nos braços. Seus passos eram lentos, mas decididos. "Papai", disse da porta, "encontrei isto no armário da mamãe." Leonardo levantou a vista da mesa e se pôs de pé imediatamente. Onde estava? Estava escondida na pensão onde morávamos. Levei quando fui embora. Não queria que ninguém jogasse fora. Pôs a caixa sobre a mesa. Leonardo se sentou na frente dela e com cuidado começou a tirar o conteúdo. Desenhos, fotos velhas, uma boneca quebrada, uma pulseira de fios e, no fundo, um caderno pequeno forrado com papel colorido. Mateus o entregou com as mãos trêmulas. É dela. Escrevia à noite. Às vezes pensava que falava sozinha, mas estava escrevendo isto. Leonardo o abriu. Na primeira página reconheceu a letra de Lúcia. Dizia: "Se alguma vez me faltar a voz, quero que este caderno fale por mim." Passou as folhas com cuidado. Eram entradas breves, algumas com datas, outras com desenhos infantis. Em várias falava de Mateus, suas primeiras palavras, suas perguntas, seus medos. Em outras escrevia sobre ele, sobre Leonardo. Hoje Mateus perguntou pelo pai. Disse que era um homem que não sabia que ele existia, mas que se soubesse viria buscá-lo. Não sei se fiz bem, mas precisava que acreditasse em algo. Leonardo sentiu um nó na garganta. Mateus o olhava em silêncio, esperando. "Ela está brava comigo?" perguntou o menino baixinho. Leonardo negou com a cabeça. "Não. Está cheia de dor, mas também de esperança." Continuou lendo até encontrar uma página com um desenho. 3 figuras de mãos dadas, uma mulher, um menino e um homem sem rosto. Tomara que algum dia possamos estar os 3, mesmo que seja por um momento, mesmo que seja só num desenho. Leonardo fechou o caderno com cuidado. "Obrigado por me mostrar isto", disse com voz rouca. "Vou guardar onde sempre o tenha perto." Mateus não disse nada, mas se aproximou e o abraçou. Não era um abraço rápido nem desconfortável. Era longo, sincero, como se finalmente tivesse soltado um peso que carregava sozinho.
Naquela noite, enquanto Gabriel montava um quebra-cabeça no chão da sala, Mateus se juntou a ele. Não falaram muito, mas compartilhavam silêncios confortáveis. "Sabe o que vou fazer quando crescer?" perguntou Mateus. "É que? Vou escrever um livro sobre mamãe e outro sobre nós, para que as pessoas saibam que se pode recomeçar." Gabriel assentiu sem levantar a vista. "E que não importa de onde você vem, mas com quem termina." Leonardo os escutava da cozinha com uma xícara de chá entre as mãos. O caderno de Lúcia estava sobre a mesa, aberto na última página. "Se Mateus encontrar este caderno, quero que saiba que o amei todos os dias e que seu pai, mesmo não sabendo a tempo, tem o coração para fazer direito." Leonardo fechou o caderno e o segurou contra o peito. Não precisava de mais provas, mais explicações, nem mais justificativas. Já tinha tudo, passado para honrar, presente para viver e futuro em duas vozes pequenas que enchiam sua casa de sentido. Anos depois, o discurso. Passaram alguns meses desde aquela tarde em que Mateus entregou o caderno de Lúcia. A rotina havia mudado completamente. A casa, antes silenciosa e extremamente organizada, agora tinha risadas, mochilas jogadas, meias sem par e desenhos grudados na geladeira. Leonardo, embora continuasse à frente do banco, saía mais cedo, assistia a reuniões virtuais de casa e nunca mais perdeu uma entrega de boletins nem uma reunião de pais. Suas prioridades já não eram só números. Uma manhã de segunda, Mateus desceu correndo as escadas. "Papai, me escolheram para ler no evento do Dia da Família." Leonardo deixou o café e o olhou com orgulho. "Sério? E o que vai ler?" "Um texto que escrevi. A professora disse que era muito bonito, mas não posso te mostrar ainda." "Por que não?" "Porque quero que se surpreenda nesse dia. Mas tem que ir, né? Não vale dizer que tem trabalho." "Estarei lá", prometeu Leonardo, de gravata e tudo. Gabriel da mesa soltou uma risada. "Só se não sujar com café como da vez passada." "Foi uma vez só", protestou Leonardo. "E além disso, aquele café estava muito quente." Mateus sorriu. Ainda tinha seus momentos de silêncio, de nostalgia, mas já não eram vazios, e sim pausas que lhe permitiam respirar. Agora sabia que tinha um lugar, uma voz e, principalmente, uma família. O dia do evento escolar chegou. O auditório estava cheio de pais, câmeras e celulares gravando tudo. Leonardo ocupava a primeira fileira junto com Clara, que havia ido como convidada especial, e Gabriel, que não parava de fazer sinais para o irmão desde o assento. Quando chamaram Mateus, ele subiu ao palco com passos seguros, pegou o microfone e, sem olhar sua folha, começou a falar. "Meu nome é Mateus, e hoje quero contar algo sobre famílias." Houve um silêncio geral. As famílias nem sempre começam bem. Às vezes se quebram, se perdem ou nunca se encontram. A minha começou com um desenho, uma promessa e uma pessoa que não sabia que eu existia. Mas me encontrou. E não só me deu teto e comida, me deu nome, histórias e um irmão que me defende mesmo sem eu pedir. Leonardo engoliu em seco. Sentia o coração na garganta. Minha mãe me ensinou a sonhar e meu pai me ensinou a ficar, a acreditar que não preciso mais correr, que já cheguei e que este é meu lugar. A sala inteira aplaudiu. Leonardo não se mexeu, apenas olhava seu filho com os olhos brilhando. Mateus desceu do palco, foi direto para ele e o abraçou com força. "Gostou? Foi a melhor coisa que ouvi na minha vida. Então valeu a pena." Naquela noite, em casa, Leonardo acendeu uma vela na frente da foto de Lúcia. Não disse nada, mas fechou os olhos e pensou nela, em tudo que haviam perdido, mas também em tudo que ainda era possível. Subiu as escadas e encontrou os dois meninos dormindo no sofá, com um cobertor mal posto e restos de pipoca no chão. Olhou para eles, os acomodou com cuidado e apagou a luz. E enquanto fechava a porta, soube com certeza. Já não era um homem composto nem um pai tardio. Era simplesmente isso, um pai completo. Que história mais tocante acabamos de compartilhar. A jornada de Leonardo e Mateus nos mostra que nunca é tarde demais para assumir nossas responsabilidades e que as famílias mais fortes são aquelas que se formam com amor, verdade
e segundas chances. Gabriel nos ensinou que irmandade não é sobre sangue, mas sobre escolha e lealdade. A pequena Lúcia, mesmo após a morte, continuou sendo a ponte que uniu pai e filho através de suas palavras de esperança. Esta história nos lembra que nossos erros do passado podem se transformar em oportunidades de redenção no presente. Leonardo descobriu que ser pai não é sobre perfeição, mas sobre estar presente e escolher o amor acima do orgulho. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com pessoas que também acreditam no poder das segundas chances e no amor incondicional. Conte nos comentários. Você já teve que enfrentar uma verdade difícil que mudou sua vida? Como foi sua experiência? De que cidade ou país você está assistindo? Queremos saber até onde chega nossa família, de corações conectados pelas emoções e histórias que nos transformam. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que nos lembram de que sempre há esperança, sempre há possibilidade de recomeço e sempre há amor esperando para ser descoberto. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada emocionante. Até a próxima história.